Irmãos, graças e paz, vamos dar continuidade ao estudo de Gênesis. Gênesis 6. A gente vai começar a ver hoje a questão de Noé. Gênesis 6, do 9 até o 22. Gênesis 6, do 9 ao 22. A Escritura diz o seguinte: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás, com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo réptil da terra segundo a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja de todo mal, que o Senhor perdoe nossos pecados, ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, nossa reunião de oração e doutrina, que o Senhor também, Pai, traga em paz teus servos que o Senhor decretou que haveria de subir à tua casa hoje. Eu também quero te rogar, Pai, que o Senhor abençoe e passar do lado do pastor Marta em Camaragibe, que não pôde realizar a doutrina hoje, lá em Camaragibe, porque está doente. Te agradecer também, ó Deus, pela reunião de doutrina que foi realizada lá em Arthur. E também te pedir, Pai, pela irmã Neide, ó Pai, a esposa do Clécio, que quebrou o punho, ó Pai. Que o Senhor a restaure, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor permita que a gente compreenda a Tua palavra, ó Deus. E rogamos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmão, vamos pegar as pastinhas. Vamos voltar ao 19, Salmo 24, página 19, Salmo 24. Salmo 24. Página 19. Acharam? A terra e tudo que nela se contém, o mundo e o povo pertencem ao Senhor. Fundou-a nos mares, sobre as correntes pôs. Assim quem irá com o Senhor morar? O limpo de mãos e puro de coração, que falso não é, nem engana ao jurar. A bênção terá, pois o Senhor lhe dará. Também a justiça de Deus ganhará. É tal a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó porta, as suas cabeças, portais eternos
eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é esse Rei glorioso que já chega, Senhor das batalhas e forte em poder? Erguei já, ó portas, vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é esse Rei glorioso que já chega, Senhor das batalhas e forte em poder? Quem é esse Rei glorioso que já chega? O Senhor da guerra, Ele é nosso Rei. Amém, irmãos? Bom, irmãos, hoje a gente vai começar a ver essa questão da história de Noé. Mas antes de a gente ver propriamente o texto, o que eu quero trabalhar com os irmãos hoje à noite é justamente explicando toda a estrutura que vai de Gênesis capítulo 6, verso 9, até o Gênesis capítulo 9, verso 29. Tá? Então a gente vai ver essa questão toda. Tá bom? Então, olha só, irmãos. Noé, que surge exatamente a meio caminho das genealogias entre Adão e Abraão, é um pivô em Gênesis de 1 a 11. Seu relato e de sua família, que surge no meio dos livros entre a criação de Adão e a vocação de Abraão, registra um evento pivô nessa história. Enquanto o narrador corre através dos milênios entre Adão e Noé, e entre Noé e Abraão, ele desacelera a ação para tomar fôlego e dedica um livro completo aos 600 anos da vida de Noé. Nesse ano, através de um dilúvio cataclísmico, Deus varre totalmente a semente da serpente. A gente vai trabalhar essa questão da semente da serpente, certo? A qual se tornara completamente corrupta. Por meio de uma arca divinamente especificada, Deus poupa a semente justa da mulher, a saber, Noé e sua família, e com ele sua criação em miniatura. Noé e sua família, tendo sobrevivido ao dilúvio punitivo e purgativo, saem da arca para uma terra renovada, que durará até o fim do tempo, como a conhecemos. Não obstante, tragicamente, Noé e sua família, uma vez mais, dão à luz a semente da serpente. A gente também vai ver isso, tá? Ainda que também se perpetue como a semente da mulher. Tá? Lá em Gênesis 8, 21, vai falar isso, né? E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então, olha só, irmãos. A gente, como eu já falei para os irmãos, a gente vai ver, né, hoje, a história de Noé, do Gênesis 6, 9 a 9, 29. Tá? E eu quero que os irmãos vejam, e a gente vai também trabalhar para entender essa questão da macroestrutura. Tá? Macroestrutura. Então, olha só, irmãos. O Gênesis 6 até o 9, 29, que vai falar sobre toda a história de Noé, os exegetas dividem essa grande porção da Escritura da seguinte forma. Primeiro nós temos um título, né? O 6, 9, a parte A do verso. Esta é a história de Noé. Isso é o título. Tá? Essa grande história de Noé está dividida em dois grandes atos. Tá? Então o primeiro ato é o Noé e o dilúvio. Ele vai do 6, 9, que a gente vai ler, e vai até o 9, 17. O primeiro ato é isso, certo? Aí nesse ato nós temos uma cena principal, que eu vou falar para os irmãos daqui a pouco, vou explicar isso aqui tudinho, certo? E a gente vai ter o ato 2 da história de Noé, que vai começar do Gênesis 9, 18 até o 27, certo? Que é justamente a questão do segundo ato, que vai tratar sobre as profecias sobre o filho de Noé. Então são dois grandes atos. O primeiro ato, Noé e o dilúvio. O segundo ato, profecia sobre os filhos de Noé, do 9, 18 ao 27. Tá? No nosso primeiro ato, nós temos uma cena, certo?
que é o dilúvio, né, propriamente dito, que vai do 6, 9, parte B até o 8, 22. E nós temos, só temos uma cena só, no ato 1. Agora, essa cena, que é o dilúvio, do 6B, do 6, 9, desculpa, até o 8, 22, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tomadas. Aí também vou falar o que é isso para vocês, tá? 10 tomadas. A cena 2, nós temos 2 tomadas. O ato 2, nós temos um prefácio editorial, 2 cenas, nenhuma tomada e um epílogo. Tá? Bom, então vamos lá, vamos tentar, de uma forma bem simples, falar isso para os irmãos, o que vem a ser isso aqui. Irmãos, os irmãos sabem que todo o livro de Gênesis, certo? Moisés, ele não é testemunha ocular de nenhum evento de Gênesis, nenhum. Eu não sei pensar que ele não está nascido. Só isso. Então, Moisés, tudo que Moisés vai escrever, Moisés vai consultar fontes. Tá? Tanto consultar fontes, agora é óbvio que nessa consulta de fontes, sob a inspiração do Espírito Santo, aquilo que vai ser escrito é sim a verdade. Tá? Agora, por exemplo, quando Moisés vai escrever a história de Noé, Moisés escreve essa história de forma estruturada. Ele não escreve essa história como se fosse uma narrativa corrida. É uma narrativa corrida em certo aspecto, mas ela é toda estruturada, ela é toda dividida. Quando for lá na frente, eu vou mostrar para os irmãos como como Moisés escreveu isso aqui. Tá? Deixa eu só mostrar para os irmãos aqui, para os irmãos terem uma ideia. Pronto. Se os irmãos estão vendo lá em cima, eu vou voltar tudo isso, tá certo? Só para os irmãos verem. Você vai ter uma introdução transicional, que é o título, Noé e o seu mundo no tempo do dilúvio, provisão para o dilúvio como monólogo divino, estabelecendo uma aliança divina para preservar Noé, precedido por reflexões sobre Noé e o comportamento humano, um embarque, o início do dilúvio, Noé e os animais são atores principais, o dilúvio dominante, certo? Que vai do capítulo 7, 17 a 24. Aí no 8.1, Deus se lembra de Noé. Agora, veja só que coisa interessante, ó. Se aqui você tem o dilúvio dominante, Deus se lembra de Noé, é o clímax dessa primeira parte do enredo. Se você observar aqui, ó, o declínio do dilúvio, término do dilúvio, aí preste atenção, ó, o início, correto? Término, o dilúvio dominante, o declínio do dilúvio. Observa, o desembarque, o embarque. Está percebendo isso? Está percebendo? Essa parte daqui é o desfazer de tudo isso aqui. Aí observa, C, provisões para o mundo pós-dilúvio com um monólogo divino para a preservação da terra com reflexões sobre o comportamento humano. O C, provisão para o dilúvio com um monólogo divino estabelecendo uma aliança divina para preservar Noé, precedido por reflexões sobre Noé e o comportamento humano. O B, Noé e as condições do mundo após o dilúvio. B, Noé e seu mundo no tempo do dilúvio. Aí o A lá em cima, introdução transicional. Isso aqui, irmão, não é por acaso. O Espírito Santo inspira Moisés para ele escrever dessa estrutura, tá? E o nome dessa estrutura é a estrutura quiástica. Tá nesse formato aqui. Porque o nome está na estrutura quiástica, tá? É para vocês verem, irmãos, como é fantástico. Aí, vê só, você tem algumas coisas bem interessantes. Eu vou voltar nisso, eu só estou adiantando, a gente vai voltar para lá. 7 dias de espera pelo dilúvio. Aí tem aqui, ó, 7 dias de espera pelo dilúvio, né? Os dois aqui. 40 dias de inundação, 40 dias de espera, 150 dias da água dominante, 150 da água em declínio. A mesma estrutura, que acho que também. Tá? Então deixa eu só voltar para lá para poder explicar para os irmãos o que é isso aqui. Então, olha só. O que seria um ato? O que seria um ato?
Um ato seria, de uma forma bem tranquila, seria a história. Pronto, quando a gente assiste um filme, por exemplo, né? O título do filme, certo? Então nós teríamos o título, Noé e o dilúvio. Tá? A preservação da vida, 6b a 9 e 17. Só que quando a gente vai assistindo o filme, o que é que a gente vê no filme? Cenas. Não é isso? Você vê uma cena, né? Nessa cena você vai ter cenário, você vai ter personagens, certo? Você vai ter protagonistas, né? Antagonistas, você vai ter o pessoal que fica ao redor, certo? E essa cena aqui, você vai ter várias tomadas dentro de uma cena, que seria como o autor do filme está contando aquelas cenas em partes. Pode ser um enredo? Não, o enredo seria toda a história. Pronto, vamos pensar aí no filme. É porque eu estou falando de filmes, eu estou com aqueles mercenários na cabeça, entendeu? E Dom Rambo, que eu estava assistindo essa semana. Mas bora no filme mais novo. Esse filme pensa aí no filme novo para poder vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Pronto, todo mundo já assistiu Mercenário, não é? As irmãs não sabem nem para onde vai, né? Sabe, irmã? Pronto, então olha só. Você tem um filme. O próprio filme de A Terra Prometida de Moisés. Não tem um filme de Moisés? Mas no caso aqui, aquele filme de Moisés é troncho demais. Aquilo é complicado. Deixa eu pegar algo assim para vocês compreenderem, irmãos. Deixa eu ver. Pronto. Um filme qualquer, um filme de romance. Vamos botar um filme de romance que todo mundo já viu. Um filme de romance qualquer. Ele tem um enredo. Certo? Ele tem um enredo. E geralmente o ápice desse enredo no filme de romance, né, geralmente começa com os dois desconhecidos, aí acontece alguma coisa que os dois se encontram, aí geralmente tem algum problema que faz com que os dois não se acertem de imediato, certo? No decorrer do filme, aí tem uma situação que geralmente é um conflito, que faz com que o protagonista se acerte com a mocinha do filme e o filme acaba. Então você tem, isso é um enredo, tá? Isso é um enredo. Então observa, dentro desse enredo você vai ter as cenas, ou seja, uma cena que é ambientada, certo? Uma cena que é ambientada com personagens, com coisas de uma cena, oi? Com atores? Eu penso que é ambientada com autores, com atores, com o meio ambiente em si, com o cenário, você vai ter. E dentro dessa cena você tem várias tomadas. Tomadas seriam as falas, entendeu? Que faz parte do enredo. Quando a gente vai ver a história de Noé, como também a história dos patriarcas, as histórias, as narrativas de Gênesis, elas estão nessa disposição. Entende? Elas estão nessa disposição. O que é fantástico aqui é que você vê, por exemplo, aquilo que hoje é tão comum, certo? Quando o cara vai escrever um livro, ou então quando o cara vai fazer um filme, aquilo que é tão comum, Moisés já tinha feito isso. Certo, irmãos? Moisés já tinha feito isso. Moisés não começa a escrever a coisa sem pé, sem cabeça, não. Moisés pega a história, volto a dizer, ele não é testemunho ocular da história de Noé, como ele não é testemunho ocular de nenhuma história de Gênesis. Mas é interessante que quando Moisés ele vai escrever sobre a inspiração do Espírito Santo, a história, ele faz a história, e ele faz a história com pé e com cabeça, e com divisões, com estrutura. Tá, irmãos? Que nos ajuda a entender. Tá? Então, pessoal, o ato 1, que é Noé e o dilúvio, né? Vejam aí, irmãos, ela começar no 6 e 9, né? No 6 e 9, a parte B,
Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Começa aqui a história. E ela vai até o 9:17, esse primeiro ato. Não é? 9:17. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então, de 6:9 até o 9:17, que é o ato, esse ato 1, você vai ter uma cena, uma grande cena. E essa cena é o quê? É o dilúvio. Tá? O dilúvio. Você vai ter. Então a gente vai tratar da história do dilúvio, que vai ser do 6b ao 8:22. O dilúvio. Então, nessa questão aqui das cenas, ainda tem várias tomadas. Então, observa aí que interessante. A tomada 1, Noé e seu mundo no tempo do dilúvio. Que é justamente aquela questão que eu falei, quando eu mostrei para os irmãos. Você vai ter a introdução transicional, aí Noé e seu mundo no tempo do dilúvio. Que vai do 6:9, parte B, ao 12. Aí observa o B lá embaixo. Noé e as condições do mundo após o dilúvio. Você tem no começo da história Noé e seu mundo no tempo do dilúvio. Você tem no final da cena Noé e as condições do mundo após o dilúvio. Então, olha só, irmãos. Qual era essa condição? Vamos ver o texto então, para a gente vai trabalhar esses atos de forma bem tranquila, certo? Para a gente vai entender. Compreendendo sempre também, irmãos, que o cenário aqui, não confundir, tá? A cena seria a história, o dilúvio. Cena 1, a história do dilúvio, né? A cena 2, Noé e as condições do mundo pós-dilúvio. Tá? Então, olha só. Quando a gente vai trabalhar essa cena 1 aqui, que é o dilúvio propriamente dito, a gente tem que lembrar, irmãos, do cenário. Tá? Então, por exemplo, esse cenário você vai ter um cenário descritivo, que é justamente a terra, a arca, os bichos que vão entrar, tudo aquilo. Mas também, irmão, a gente vai ter dentro da descrição do cenário descritivo, certo? Aquilo que eu falei para os irmãos sobre a questão da geografia cósmica da época. A gente também vai relembrar esse assunto. Tá? Ou seja, como é que o homem primitivo, eles viam a questão da geografia cósmica da época. Porque é necessário que a gente entenda isso para a gente entender qual é a ideia de as comportas estão se abrindo, entendeu? Lembrando sempre aquela questão das comportas. Como é que eles viam o céu? Estão lembrados que eles viam o céu como algo sólido, um oceano acima dos céus e um oceano embaixo da terra, certo? Essa geografia cósmica faz parte do cenário. Tá? Então é necessário que a gente também tenha noção dela para poder entender o texto. Então vamos lá. Vamos para a primeira tomada. Noé e seu mundo no tempo do dilúvio. Como é que era, irmão, esse mundo aqui? Antes de falar, só lembrar isso aos irmãos. A gente viu a semana passada, o Gênesis 6, né, de 1 a 8, aquela questão dos filhos dos homens, dos filhos de Deus e das filhas das mulheres, não é? Dos filhos dos homens, melhor dizendo. Os irmãos estão lembrados das 3 correntes. Estão lembrados então? Estão lembrados das 3 correntes que a gente falou? Está lembrado, Bruno? Você está lembrado, seu modelo? Das 3 correntes? Que vai dizer que você vai ter uma corrente, que é a corrente judaica antiga, que vai dizer que os filhos dos anjos, os filhos de Deus são anjos, certo? Você vai ter outra corrente, que vai dizer que os filhos de Deus referem-se à descendência de Sete, e vai ter uma terceira corrente, que vai dizer que os filhos de Deus eram reis na antiguidade que se consideravam divinos. Tá? Essas 3 correntes, elas percorrem paralelamente. No mundo reformado, você vai ter, com exceção do reverendo Leandro, que no meu presbiteriano no Brasil, me parece que é o único que vai advogar essa ideia de que é anjos, os filhos de Deus são anjos. Ele vai seguir a questão da exegese judaica antiga. Você vai ter o Bruce, né, o Bruce Waltke, não é? Que é o que fez o comentário da Bíblia de Genebra de Gênesis,
como também no livro dele, ele vai dizer que esses filhos de Deus aqui seriam a associação de reis antigos que eram comandados, dominados por demônios. Então ele vai tentar juntar as duas coisas. Tá? E o Van Gronk é descendente de Sete. A gente também viu o quê? Não é? A gente viu também que aquela questão dos 120 anos refere-se a quê? Refere-se, tem as duas correntes, né? Uma vai dizer que refere-se a uma nova idade do homem, mas a gente já viu que essa linha ela é comprometida, porque quando os filhos de Noé saem da arca, não é? Por exemplo, deixa eu pegar aqui o Gênesis 10, deixa eu só achar aqui. Desculpa, Gênesis 11, verso 10, que vai dizer da seguinte forma: são estas gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos. Então, a corrente que fala que essa idade aqui, lá de Gênesis 6:3, que diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e seus dias serão 120 anos, né? Você tem uma corrente que vai dizer que isso aqui era a nova idade do homem. Mas essa corrente vai ter sérios problemas, porque o Sem, certo, que vai ser o ancestral de Abraão, pós-dilúvio, ele, depois que vai gerar o Arfaxade, ele vai viver 500 anos. Então, a pergunta é: como é que o Senhor Deus restringiu se o filho de Noé, pós-dilúvio, já viveu isso aqui? E a outra corrente vai falar que esses 120 anos refere-se ao tempo da chamada de Noé até o dilúvio propriamente dito. Né? Bom, irmãos, isso só é para lembrar aquilo que a gente viu, né? A questão também do arrependimento de Deus aqui, estão lembrados que a gente trabalhou isso aqui? Estão lembrados? Aquela questão de que do entristecimento de Deus, que a gente viu isso também. Bom, irmãos, então vamos ver como é que está esse mundo aqui. Tá? Independente, irmãos, se a gente vai considerar filhos de Deus, Sete ou não, uma coisa é certa: desde Gênesis 3,15, a gente tem a humanidade correndo em duas sementes específicas: eleitos e reprovados. Tá? Duas sementes específicas. No primeiro momento, antes do dilúvio, essa semente da mulher era sim os descendentes de Caim, os cainitas. A descendência de Sete, não é? Seria a descendência da mulher. Quando você chega em Noé, esse mundo está extremamente violento, como a gente vai ver. E é por causa disso que Deus vai tomar uma atitude. Tá? Mas antes da gente ver essa atitude que Deus vai tomar, bora ver o texto 6:9 até o verso 12, para poder a gente entender como estava Noé, o seu mundo, no tempo do dilúvio. Então vamos lá, né? Eis a história de Noé, que é justamente o título, certo? Então a tomada 1 vai dizer da seguinte forma: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Tá? Então essa é a primeira tomada. Então, pessoal, nessa primeira tomada aqui, o que é que a gente vê? E aí eu quero também que vocês falem, tá, irmão? Não é sermão não, viu? O que é que a gente vê? O que é que a gente vê? Vocês conseguem ver um contraste? Pô, consegue ver ou não? Um contraste? É que um homem andava com Deus e nem a corrupção, né? Então você tem um homem, não é, que andava com Deus,
E o contraste a esse homem era o quê? Que toda uma terra, não é? Ao contrário desse homem, era como? Corrompida. À vista de Deus, e além de ser corrompida, ela era o quê? Violento. Cheia de violência. Encheu-se a terra de violência. Então, observa, você tem um contraste aqui nessa primeira tomada. Isso é interessante que a gente entenda isso aqui. Tá? Obviamente, irmãos, que essa ideia de que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, é necessário que a gente volte um pouquinho lá para Gênesis 5, 28, para poder compreender por que Noé era assim. Tá? Por que Noé era assim? Observa aí. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Veja o que Lameque falou a respeito do seu filho Noé. Certo? Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Como é que se deu esse consolo aqui? Como é que se deu isso aqui? O que é que Deus fez através do filho de Lameque? O que é que o Senhor Deus iria fazer, melhor dizendo, né? Através do filho de Lameque? Que é justamente o dilúvio, né? Que a gente está vendo aqui. Então, olha só. O verso 12: Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Obviamente, esse todo ser vivente está excluindo quem? Está excluindo Noé. Então, observa. O que é que a gente percebe nessa primeira tomada aqui? Noé é o seu mundo. Então, a situação estava desse tipo aqui. Uma antítese. É uma antítese. Então, você vê uma coisa aqui bem interessante. Ó, por exemplo, a gente poderia fazer algumas perguntas. Por exemplo, quando a gente trabalhou a questão da genealogia, no capítulo 5, não é? Os irmãos estão lembrados que esses nomes aqui tem uma mensagem, né, no significado de cada nome que eu mostrei para os irmãos. Certo? Mas a pergunta simples que a gente poderia fazer da seguinte forma: quando o Senhor Deus mandou o dilúvio, o juízo, ele só foi judicial? Teve também esse juízo judicial um caráter também paternal? Deixa eu explicar porque eu estou perguntando isso para os irmãos. Quando a gente lê a história, é óbvio que a história vai dizer que a antítese, só Noé era justo e toda a terra estava corrompida. O texto está dizendo isso. Certo? Mas aqui cabe uma pergunta. Será que só existia Noé, nesse período aqui, de descendência da mulher? Só existia Noé como descendente da mulher? Descendente da mulher, quer dizer, só existia Noé de eleito no mundo todo? Primeira pergunta. Segunda, e por que eu estou perguntando isso? Porque observa uma coisa cá. Quando a gente vai ver a história do povo de Deus na travessia do deserto, certo? Quem é que entra na terra prometida? Daqueles que saíram do Egito. Josué e Caleb. Então a pergunta é: ímpios morreram no deserto? Bastante. Mas também morreram o que no deserto? Eleitos. Moisés morreu aonde? No deserto. Arão morreu aonde? Miriam morreu aonde? E por aí vai. Então você vê que você tem um juízo judicial para os ímpios que estavam no meio do povo de Deus, mas também um juízo paternal. Então a pergunta é: o texto não está dizendo isso é uma questão só implícita. Porque a gente vê que você vê toda a descendência de Sete até Noé, certo? Então você tem uma descendência eleita que está correndo paralela a uma descendência ímpia. Você tem as duas descendências correndo paralelas. Só que quando chega em Noé, você vê que o Senhor Deus, ele vai... que isso também é outra questão da teologia.
o Senhor Deus vai chamar a criação em Gênesis 1, e ele vai destruir essa primeira criação no dilúvio. Depois ele vai chamar novamente a criação, a ordem, a existência. Tá? Ele faz, desfaz e faz. Certo? Mas agora, observa uma coisa aqui, que nessa questão aqui, a pergunta é, quem entra na arca? Noé. Seus filhos? As mulheres de seus filhos? Tranquilo. A mulher também vai. Você tinha outros eleitos? Você tinha outras pessoas da semente da mulher? Entendeu? O texto não está dizendo, mas a inferência faz com que a gente diga sim. Agora que eles não entraram, que estavam debaixo de juízo paternal de Deus. Da mesma forma que Moisés não entra na terra prometida, Arão não entra, Miriam não entra, e outros não entraram. Entendemos? Mas vamos andar um pouquinho, que tem outra coisa que eu quero trabalhar com os irmãos. Pessoal, então a primeira tomada é essa. Tá bom? A segunda tomada dessa cena 1, que é a provisão para o dilúvio, com o monólogo divino, afirmando a aliança divina para preservar Noé, precedido por reflexões sobre Noé e o comportamento humano. A gente vai ler do 3 ao 22. Lembrando que você vai ver, que a gente viu na estrutura, né? Quando a gente chegar aqui, ó, no 8:1, é justamente o desfazer de todas aquelas orientações que o Senhor Deus tinha feito. Tá? Vai ser de trás para frente, né? O declínio do dilúvio, o término do dilúvio, o desembarque, ou enquanto o D é um embarque, o D1 é desembarque, tá? A gente vai ver isso aí também. Então vamos lá, vamos embora agora para essa segunda tomada aqui. Vamos para essa provisão aqui, do 6:13 até o 22. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Certo? E antes de eu continuar, irmãos, tem algo bem interessante aqui, que em cima disso que eu falei, como é que começa o Gênesis mesmo? Vendo os filhos de Deus, né? Que as filhas dos homens eram bonitas, tá? Que é aquela questão toda. Se a gente segue a linha da mistura das sementes, certo? Faria todo o sentido, porque é justamente a mistura das sementes que vai gerar violência. E os gigantes na terra, tudo aqui a gente já sabe. Então, olha só. Aí vamos andar aqui um pouquinho. O Senhor vai dizendo aqui: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento, certo? 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Aqui é a primeira vez que aparece a palavra aliança na Bíblia. Brit. Tá? Obviamente não quer dizer que ela seja a primeira aliança, porque a Escritura vai falar da aliança que Deus fez com Adão, certo? Mas de forma formal, a palavra aliança, Brit, ela vai aparecer aqui, primeira vez, certo? E contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, e trarás na arca tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos, total de 8 almas, não é isso? De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, para entrar na arca, para o conservares vivo contigo. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo réptil da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo que Deus lhe ordenara. Você vai ter uma questão aqui que tem gerado polêmica, certo?
sobre se nesse período já haveria animais carnívoros ou não. Selvagem, né? Carnívoros ou não. A gente, quando vai lá para Gênesis, lá atrás, Gênesis capítulo 1, não é? Obviamente antes da queda, o Gênesis capítulo 1, verso 28, vai dizer da seguinte forma. Aliás, o verso 29. E disse Deus, ainda que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fruto de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Então, isso aqui é antes da queda. Certo? Só que a permissão de comer carne por parte do homem, você só vai ter ela pós-dilúvio. Pós-dilúvio. Gênesis 9. Veja aí, por favor, irmão. Gênesis 9. Porque a gente tem que entender todo esse ato 1, que é a Noé e o dilúvio, tá? Todas as informações que precisa entender. Gênesis 9, 1 vai dizer da seguinte forma: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Tá? Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Você tem aqui a permissão de se comer carne e a instituição da pena de morte, certo? Caso houvesse o assassinato. Tá? Então, olha só. Existe essa questão, e uns vão dizer da seguinte forma: mas aqui o pessoal entrou, os animais entraram bebês. Uns vão advogar isso. E já outros vão advogar que não importa se eles entraram bebês ou não. Certo? Essa concessão de ser carnívoro, mesmo para os animais, ainda não estava valendo. Só quando o Senhor Deus, pós-dilúvio, dessa concessão. Então, observa, correntes, tá? Correntes. Então, vamos lá. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Então, a gente está vendo aqui, irmãos, que o Senhor Deus vai estabelecer uma aliança com Noé, certo? Vai também ordenar que Noé coleve 2 de cada espécie, macho e fêmea, para dentro da arca. Tanto animais puros como impuros, que vai ser especificado posteriormente. Então ele vai levar para dentro da arca. Então, isso é o segundo ato. Então, observa, você vai ter uma provisão para o dilúvio com uma fala de Deus, afirmando a aliança para preservar Noé. Certo? E deixa eu andar um pouquinho aqui, só para os irmãos verem isso aqui, ó. O C, né? A provisão para o dilúvio, que é onde a gente está. E depois que ele sai da arca, a provisão para o mundo pós-dilúvio. Tá? Depois isso aqui eu vou botar no zap, Bruno me lembra. Viu? Porque isso aqui seria interessante que os irmãos lessem a história de Noé com isso aqui. Com isso aqui. Tá bom? Então, bora voltar lá para nossa tomada. Então, pessoal, a terceira tomada da nossa história é um embarque. A terceira tomada é um embarque. Bora ver, irmão, o 7 de 1 a 5. O 7 de 1 a 5. O embarque. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Certo? Eu particularmente eu tenho reservas, sabe? Quando eu vejo certas traduções dentro da Escritura que dá a entender que o homem está com alguma glória.
Entendeu? Como se Deus olhasse para o homem e dissesse: eita, tu és justo mesmo. Porque essa ideia aqui do reconhecermos lembrando sempre daquela questão, né? Não é um reconhecimento no sentido de Deus estar olhando para uma pessoa dizendo: eita, ainda bem que tu és justo. Vamos só lembrar que essa graça, essa fidelidade de Noé é dada pelo próprio Deus a Noé. Certo, irmãos? É dada pelo próprio Deus a Noé. Certo? Então, olha só. Aí bora continuar cá. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, um macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, um par, um macho e sua fêmea. Certo? Por que Moisés está especificando isso aqui? Não é? Por que Moisés está especificando isso aqui? É importante entender isso, irmão, porque observa, os ouvidos originais de Moisés são quem? Quem são os ouvidos originais de Moisés quando está contando essa história? Irmãos, quem são os ouvidos originais de Moisés quando ele está contando essa história? Quem são? E a família de Noé, não? Não, quem são os ouvidos originais? Porque Moisés está falando uma história. O povo de Deus, né? Sim, mas que povo de Deus? O que saiu do Egito. São os ouvidos originais. Certo? E eles precisavam saber algumas coisas, como por exemplo, o Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas, que o próprio Deus Todo-Poderoso estabelece a distinção de animais puros e animais impuros. Porque lembre-se que era proibido o sacrifício de animais impuros, era proibido comer de animais impuros. Mas aquela pergunta, né? E por que os animais impuros existem? De onde é que eles vêm? Aqui. Tá. Vamos andar. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Eita, aqui, é até o 5, né? Desculpa, irmãos. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenou. Tá? Então, você tem aqui um embarque. Quem é que embarca? Noé, sua família, animais puros e animais impuros. Todos eles embarcam na arca. A quarta tomada da nossa cena 1 é o quê? Início do dilúvio. Noé e animais são os atores principais. Aí veja aí, irmão, do 6 ao 16. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos, dos animais imundos e das aves, de todo o réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Certo? Aí, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes, é isso aqui, tá? Todas as fontes do grande abismo, as comportas do céu se abriram, certo? E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, tá? Então, deixa eu só mostrar para os irmãos, para a gente se lembrar disso aqui, certo? Para a gente se lembrar disso aqui. Aqui. Lembra-se, né? Geografia cósmica, conceito hebraico do universo, em Gênesis. No céu, morada de Deus, as águas acima do firmamento. Estão lembrados, então? A gente trabalhou isso aqui. Ó, as janelas, que são as comportas, ou seja, isso que a Escritura falou aqui, ó. Romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. É isso aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. Você vai ter a terra, a separação da terra, o Sheol, não é? Que é o mundo subterrâneo, as colinas, não é? Estão lembrados aqui de Jonas, que ele foi até
nas colinas da terra, né, nos fundamentos, daí foi aqui, e aqui você vai ter as águas debaixo da terra. Esses 40 dias não saiu sol, nem lua, nem estrela? Não, foi chuva direto. Então Agora, era sol noite? chuva direto, né? Sem. Assim, você tem o sol, mas as nuvens, né? E direto. Agora, lembrando uma coisa aqui também, da questão da geografia cósmica, né? Essa linguagem que até hoje em dia nós usamos, né? Nascer do sol, se pôr do sol, não é? A gente até usa essa linguagem. Não é? Como é que eles viam antigamente? Estão lembrados? Aqui era o céu era sólido, a água ficava em cima, e o sol e a lua, eles entravam por entre essas comportas, certo? Eles faziam toda a peregrinação por baixo e nascia aqui. Então, para esse homem primitivo, ele viu o sol nascendo aqui e se pondo ali. Mas como é que o sol no outro dia nasceria aqui? Porque o sol tinha entrado por dentro da estrela, tinha feito o rodízio, o balãozinho e vindo para cá. Tá. No meio de rotação, né? É porque aquela questão, pra gente, essa estrutura aqui é óbvio, entendeu? Que a gente sabe que o céu não é sólido, tudinho. Mas pra gente compreender o texto, então é mais que eu falei de cenário. Quando é para falar de cenário? Para a gente compreender o texto, a gente tem que entender o cenário da Terra, a arca, bicho entrando da arca, gente entrando da arca. Mas quando o cenário fala de comportas que se abrem, qual é a comporta? A gente tem que entender a geografia cósmica da época. Tá? Que a gente chama isso aqui, essas questões. Né? Pronto, você vai ter outro, não é? Que está colorido, entendeu? Preto e branco. Aquele que está colorido. Ah. Ó, abismos, não é? O Jonas veio para cá. Você pega lá o texto de Jonas, né? Quando ele vai dizer lá o profundo do abismo aqui. As colunas da terra, que a Escritura fala, a terra propriamente dita, certo? O firmamento, estrela sol, e aqui, ó, as comportas acima, que foram de que abriram. E o Senhor Deus que mora acima. Tá? Pastor, nesse tempo do dilúvio, a população, o que se entende de população? Que quantidade de gente tinha? Certo. Para entrar só a família de Noé. É porque foi aquilo que eu falo, que eu estava falando sobre, veja bem, você já tem as duas sementes, a semente da mulher, os eleitos e os reprovados vivendo nesse mundo. A terra estava extremamente corrompida, certo? O Senhor Deus resolve dar cabo de todo mundo que havia na terra e vai eleger para ser salvo daquele juízo de Deus universal, Noé e sua família, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Então só que vai entrar na arca é Noé, a mulher, os 3 filhos dele com as suas 3 esposas, que vai entrar na arca. A gente percebe uma coisa aqui, veja só, nesse aspecto aqui, não é? A semente da serpente, ela vai morrer. Todos os descendentes de Caim vão morrer, os cainitas vão morrer. Como também os outros descendentes de Sete vão morrer. Certo? Então, uma pergunta, né, que a gente poderia fazer no decorrer, deixa eu voltar para o outro slide, no decorrer, era da seguinte forma. Bom, se a semente da serpente morre, toda ela, porque só quem entra na arca é a semente da mulher, então, pós-dilúvio não existiria mais reprovados no mundo? Foi preservada na arca, né? Foi sim. Né? Foi sim. E é interessante isso, que ela foi preservada na arca, ela se manifestou em que filho? Em carne. Que é o que a gente vai ver mais lá na frente. Entendeu? Ela vai se manifestar em carne. A semente da mulher vai se manifestar nos descendentes de Sem, não é? Que é de onde vai vir Abraão, não é? O Jafté vai, por assim dizer, apoiar Sem, e os descendentes de Cã vai ter a manifestação da semente da serpente. Agora, quando a gente vai ver posteriormente também, a gente vai ver da seguinte forma, que mesmo dentro de Abraão, da descendência de Abraão, certo? De forma bem específica em Isaac,
A semente da serpente está no meio. Esaú. Entende, irmãos? Ou seja, o que a gente vai ver é que a mistura das duas sementes está entrelaçada. Quando o povo de Deus vai sair do Egito, ímpios vão sair no meio do povo de Deus. É aquilo que eu falei, observa. O juízo no deserto é tanto juízo judicial como juízo paternal. Certo? Aqui no dilúvio você tem juízo judicial e também juízo paternal. Tá? Então vamos lá. Vamos andar um pouquinho aqui. Então as comportas do céu se abriram, o verso 12, 7 e 12. Houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo a sua espécie, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne que havia fôlego, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmeas que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, o Senhor fechou a porta após ele. Então você tem aí o início do dilúvio. Certo? Na tomada 5, você vai ter o dilúvio dominante. O dilúvio dominante. Eu quero que vocês percebam, irmãos, esse fato, porque quando a gente chegar aqui, ó, na tomada 6, essa tomada 6 aqui, ela é um divisor de água nessa estrutura. Porque se você observar, a tomada 5, o dilúvio é o quê? Dominante, não é isso? Na tomada 7, você tem o quê? O declínio do dilúvio. Você pode observar que a partir da tomada 7, tudo isso aqui vai ser desfeito. Deus vai reverter. Entendeu? E Deus vai reverter por quê? Porque Deus se lembra de Noé. Então observa, o mesmo Deus que puniu é o mesmo Deus que vai desfazer, entendeu? Para gerar uma situação que eles vão sair da arca e Deus vai repovoar tudo de novo. Tá? Então, pessoal, eu quero que vocês compreendam isso, irmãos. Tá bom? Quantas vezes Deus repovoou a terra? No caso, você vai ter a questão do dilúvio, que é um dilúvio universal. Só que depois desse momento, você não vai ter mais um dilúvio, você vai ter um juízo universal, só os juízos locais. Entendeu? O próximo juízo universal é quando o Senhor Deus vier, o Senhor Jesus vier, não é? Que até isso eu estava trabalhando com os irmãos de Arthur ontem, porque dos estágios de glorificação do Senhor Jesus, conforme diz o nosso catecismo, né? O Senhor Jesus falta ainda executar um estágio de glorificação, que é justamente a sua vinda. O primeiro estágio da glorificação é a ressurreição, o segundo estágio é a assunção, o terceiro estágio é sentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e o quarto estágio é vir na segunda vinda. Esse quarto estágio ainda falta executar. Então, o dilúvio, o juízo universal, o segundo juízo universal vai se dar quando o Senhor Jesus vier na sua segunda volta. Entendeu? No último dia, né? Então, pessoal, vamos andar. O dilúvio dominante, 17 a 24. Vamos lá, irmãos? A gente tem tempo. Eu quero parar aqui, porque para vocês entenderem essa estrutura, tá? Então, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo dos céus. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selvagens, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Entendeu? Predominaram sobre a terra esse tempo todinho. Certo? Então é como se a gente comparasse essa área aqui de prazer e o Ibura.
Até o Ibura foi. Sim, tudo. Não ficou nada. Tudo. Nem parte alta, nem não tinha esse negócio. Tudo caiu. Então, vê só, irmãos, ó. É importante que a gente vai entender aqui, porque veja só. A partir do 8.1, você vai ter justamente o desfazer. Eu me permito usar essa palavra. O desfazer de tudo aquilo que o Senhor Deus tinha feito até o presente momento. É até então que quando a gente observa naquela estrutura, né, deixa ele para ela de novo, que é para poder entender esse ato, essa cena 1 do ato 1, não é? Observa. Quando a gente chega aqui, ó, entendeu? Deus se lembra de Noé, 8.1. E é a partir dessa lembrança do Senhor a Noé que você vai ter isso aqui, ó. Ó, lembra aí, ó, no F, no 7, 12 a 17 a 24, que nós lemos agora, você vai ter o dilúvio dominante, não é? Mas, ó, do 8.1 até o 5, né? O verso 1 até o 5, você vai ter o declínio do dilúvio. Então, observa isso aqui, ó. Aqui, dominante. Aqui, o declínio. Aqui, o início. Aqui, o término. Entendeu? Você vai ver que a partir do 8.1, o Senhor Deus agora vai desfazer aquilo que ele fez. Ou seja, da mesma forma como uma gradação do ponto 1 até o ponto 5, por assim dizer, vai ter um retrocesso do ponto 5 até o ponto 1. Tá? Estão compreendendo isso aqui, irmãos? Estão entendendo isso aqui ou não? Estão entendendo isso aqui? Sim. Certo? Então, observa. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Por causa disso, você vai ter agora o contrário, né? Você vai ter o declínio do dilúvio. Aí, observa aí. Fecharam-se as fontes do abismo, também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. Fontes do abismo, certo? E as comportas do céu. Vê só que coisa interessante aqui. Ó, quando você vê aqui, ó, volta aí por favor, irmãos. O 7, ó, fontes do grande abismo e as comportas do céu. Não é? 7:11, não é isso? Não é isso? Vamos lá. Deixa eu voltar novamente para a nossa geografia cósmica. Que é necessário que vocês entendam isso. Irmãos, ó, observa aí. Observa aí. Ó. Onde era a fonte do abismo? Aqui. Abismo aqui, ó. Olha aqui, ó. Onde eram as comportas do céu? De onde é que veio a água do dilúvio? As compostas. Daqui e daqui. Entendeu? Daqui e daqui. Onde não tinha mar, veio de cima. Subiu o mar, subiu o mar. Ó, você vai ter isso aqui, certo? Então você vê, ó, vem e vem, tá? Vem e vem. Porque é justamente isso aqui, ó, o 7:11, ó. No ano 600 da vida de Noé, tá? Aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. Aqui, ó, tá vendo? Deixa eu botar para o outro, tá melhorzinho. As fontes do grande abismo, certo? E as comportas do céu, não é? Aí, ó, 8.2, desculpa. Fecharam-se as fontes do abismo, tá vendo? Fechou. E as janelas do céu, ou as comportas dos céus. Entende? Fechou? Aí vamos lá. E a copiosa chuva do céu se deteve. Entendeu? O Senhor Deus fecha. Fecha e fecha aqui também. Aí vê só. Aí deixa eu voltar lá para o nosso ato. Que é necessário que a gente entenda isso. Então observa aí, ó.
o declínio do dilúvio. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Aí a grande questão é, escoando para onde? Provavelmente para o abismo, voltando para o abismo, entendeu? No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, fica na Turquia, né? E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos do monte. Então observa, você vai ter o declínio do dilúvio. É aquilo que eu falei, ó. Daqui começa a retroceder aquilo que o Senhor Deus tinha estabelecido aqui. Certo, irmãos? Então veja só, deixa eu voltar para cá novamente. Ó, a gente está o quê? Na sétima tomada, na tomada 7, na sétima tomada da cena 1 do dilúvio. Certo? Está na sétima tomada do dilúvio, né? Então, olha só, aí você vai ter, eu vou parar aqui, mas eu vou falar ainda na próxima semana. O fim do dilúvio, Noé e as aves são os atores principais. Observa isso, tomada 8, fim do dilúvio, correto? Tomada 4, início do dilúvio. Eu quero que vocês percebam, o Senhor está desfazendo. Tá? Ou seja, aquilo, Deus chama o juízo, aplica o juízo, quando o juízo é realizado, ele mesmo desfaz o juízo. Só isso. Como sempre é. Entendeu? Como sempre é. Então, observa, tomada 8, a tomada 9, o desembarque, ó, a tomada 3, tá vendo? Ó, o embarque, tomada 9, desembarque, tomada 10, provisão para o mundo pós-dilúvio, ó, tomada 4, né? Nós, os animais, são todos principais, que não, aqui não é a tomada 2, a provisão para o dilúvio, certo? E aí termina aqui, tomada 10 com a tomada 2. Aí a tomada 1, Noé e seu mundo no tempo do dilúvio. A cena 2, Noé e as condições do mundo pós-dilúvio. Estão entendendo essa estrutura, irmãos? Está todo mundo compreendendo essa estrutura? Tá. Então observe, irmãos. A gente trabalhando com essa estrutura aqui, vai ficar mais fácil a gente compreender, tá? E quando entrar nessa estrutura, eu quero trabalhar essas questões aqui com o irmão tudo ainda. Vai trabalhar um bocado de coisa ainda falta para a gente entender isso aqui. Então eu vou ficar aqui, ó, na tomada 6 da cena 1, que é do dilúvio, entendeu? Que é Deus se lembra de Noé. Certo? Então, pessoal, irmãos, o que é que a gente aprende disso aqui? O que é que a gente aprende disso aqui? A gente aprende uma coisa, irmãos, isso aqui. Ó. Primeira coisa que a gente aprende. Quando chega... eu já falei para os irmãos, eu até falei para os irmãos, né, que a doutrina da caixa d'água, né? Brincando. Não brincando com a doutrina, mas é a questão da caixa d'água, por quê? Porque às vezes a gente olha para um ímpio e a gente diz, quando é que o Senhor Deus vai exercer juízo? Eu me recordo muito da fala do Senhor para Abraão. Quando o Senhor Deus disse, ó, sabe, pois, com certeza, que essa terra aqui é tua. Vou parafrasear o texto, mas tu serás peregrino 400 e vai-te embora. Mas depois, teus descendentes sairão com grandes riquezas e você retornará para cá. Mas o Senhor Deus tinha dito que isso só aconteceria quando a medida da ira tivesse o quê? Isso é por isso que eu falei, né? A doutrina da caixa d'água. A gente vai entender, né? Há ímpios que o Senhor Deus decretou que meio litro já era o suficiente para visitá-los em ira. Mas há outros ímpios que o Senhor Deus decretou que vai ser 1000 litros. Então, até chegar... Essa também é uma das razões que eles ficam andando, né? Há 40 anos no deserto, né? Até a medida deles lá completar e é isso que não podia, que era atrás, era atrás, né? A cidade, né? Então, não, vocês vão andar um pouquinho, quando a medida deles completar lá... Aí entra.
Aí entra. Como o Senhor faz. Então, irmão, vê só, o que eu quero que vocês percebam é isso. Observa, chega o tempo do bendito agir. O bendito age, manda o dilúvio. Quando o bendito diz, agora chega, ele que trouxe, ele desfaz. A estrutura quiástica mostra isso. É ele que está desfazendo. Ele abre as comportas, as janelas dos céus e as comportas do grande abismo. Chove água para tudo que é lado. Ele que fecha as comportas do grande abismo e as janelas do céu. Fecha. A água escoa, volta para o grande abismo. Ela vai para algum lugar, volta para o grande abismo. Certo? E observa, quando o Senhor Deus ele vai desfazendo o seu juízo, que a gente vai ver posteriormente isso aqui, quando Noé sai da arca, ele entra com aliança com Noé, Noé vai oferecer o sacrifício, vai ter a questão da concessão de comer carne, o estabelecimento da pena de morte, entendeu? Observa, dali o Senhor Deus vai repovoar a terra como era antes. E vai dar sequência. A semente da serpente, que no primeiro momento é destruída, mas ela vai se manifestar. Sabe por quê, irmão? Ela precisa se manifestar? Porque só quem vai destruir a semente da serpente, quem vai pisar a cabeça de Satanás, é Cristo. As duas sementes precisam estar em paralelas durante toda a história. Entende? Toda a história. E vai. É como eu falei, né, agora há pouco, o Senhor Jesus veio, não é? Lançou ao desprezo principados e potestades na cruz, Colossenses vai dizer isso, certo? Ele já reina, ele não reinará, ele já reina, 1 Coríntios 15, certo? Mas é aquilo que eu falei, ainda falta um último estágio da sua glorificação ser cumprido, conforme o nosso catecismo mesmo diz, é a sua segunda vinda. Aonde ele vai derrotar a morte e entregará o reino a Deus Pai. Então, quando você entende isso, você vê Gênesis capítulo 1 e 2, criação, Gênesis capítulo 3, queda, Gênesis 4 até Apocalipse 20, conflito. Entre as duas sementes. O conflito. Eu vou usar esse termo grande conflito, mas não é um light não, tá? Mas é o conflito entre as duas sementes. Apocalipse 21 e 22. A terra restaurada, um novo céu e nova terra. O joia ainda não. Pois é. O que caracteriza o conflito, né, o grande conflito, é isso. As duas sementes paralelas, brigando entre si, a antítese estabelecida pelo próprio Deus, entendeu? E as duas sementes vão correr paralelas. E nada vai frustrar os decretos do Senhor. Nada vai frustrar. Nada. Na plenitude dos tempos o Senhor nascerá. Esmagará a cabeça da serpente. Mas esse esmagar da cabeça da serpente, você vê, né, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, eles começaram quando? Na assunção do Senhor Jesus. E vem até o dia de hoje. Entendeu? Onde Cristo governa, onde Cristo reina, mas há inimigos ainda a ser derrotados. E o último inimigo é a morte. Entende, irmãos? O que a gente aprende é isso. Deus é soberano sobre a história. E maior alegria, irmãos, para um homem é ele ter a convicção que ele é semente da mulher, eleito de Deus. Deus o tratará como filho, se ele merecer, quebrar a lei, juízo paternal. Entende? E Deus tolerará os ímpios, Provérbios 16:4, quando a medida da sua ira encher, o juízo judicial será aplicado. A gente precisa entender que as coisas são assim porque Deus decretou que elas fossem assim. Entende, irmãos?
A gente vai voltar para a gente ver o Senhor desfazendo essa questão que ele estabeleceu, né? Na estrutura quiástica. Agora ele vai retroceder. E tudo começa. O bendito lembra de Noé. Tá? Fia, fecha aí. Vamos para a nossa reunião de oração, gente. Vamos orar.